Bem-vindos ao podcast 123 Empreenda Outra Vez. Um espaço de conversas fora da caixa sobre a tua marca digital. Sou a Margarida Pregueiro e semanalmente desafio-te a descomplicar o empreendedorismo. Vamos começar? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast 123 Empreenda Outra Vez. E hoje tenho aqui um convidado que eu acho que vai ser ótimo trazê-lo para aqui, para este episódio. Também empreendedor. Estamos a falar desta vez de um homem e eu acho que vai ser muito interessante porque ele trabalha com a parte de gestão de tráfego, que é ótimo para a minha área ao mesmo tempo, a parte de gestão de redes sociais. É um ótimo complemento e eu acho que vai ser uma conversa muito interessante e por isso dou aqui as boas-vindas ao André Marques. Olá André, obrigada por teres vindo. Olá Margarida, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer. Vou já dizer que é a primeira vez que estou a gravar deste lado enquanto convidado, então vamos ver como é que corre. Eu acho que vai correr muito bem. Para quem não sabe, o André também tem um podcast que se chama Mente Empreendedora e eu também chamou-me a atenção e já estive a ouvir alguns episódios. Também, lá está, faz entrevistas a pessoas empreendedoras e então eu achei piada termos também isso em comum. Sim. E pronto, e eu acho que vai ser realmente uma conversa muito interessante. E para começar, a típica pergunta de quem é o André? Olha, eu estava a pensar depois quando tu mandaste o guião, e normalmente essa é uma pergunta que eu também costumo fazer no início do episódio, não é? Para conhecer um bocadinho melhor a pessoa que está do outro lado. E quase toda a gente me diz a mesma coisa, que é do género, o André é muita coisa, neste caso quando é a pessoa com o nome dela. E porque nós hoje em dia acabamos por ter muita tendência a ligar a nossa pessoa à parte profissional. E eu acredito que tem mesmo que ser assim, não é? Porque até mesmo agora cada vez mais se fala na parte de sermos autênticos e de mostrarmos também um pouco aquilo que nós somos por trás do trabalho, não é? Da pessoa e do empresário, neste caso. E eu acredito que acaba por ser até ao contrário, não é? O empresário que nós somos tem muita influência da pessoa que nós também somos, não é? Da maneira como nós trabalhamos, os valores que nós trazemos depois para o nosso negócio, para a nossa empresa. Então eu acredito que até seja muito mais por aí do que ao contrário. Apesar de, neste caso, principalmente quando são negócios mais pequeninos e somos só nós, a chamada ainda eu presa, é quase tudo a mesma coisa, não é? O André está a trabalhar, mas depois está a fazer outra coisa mais da vida pessoal, mas depois já está a trabalhar outra vez. E então, respondendo à tua pergunta, o André é alguém que gosta muito de fazer desporto. Eu, neste momento, apesar de ter reduzido um bocadinho o volume de treinos, cheguei a treinar 2 vezes por dia, uma vez de manhã, outra vez ao final do dia. Agora, com a questão do trabalho, tive que aqui conciliar as duas coisas, então tive que reduzir de um lado para conseguir fazer do outro. Neste momento faço principalmente ginásio e jiu-jitsu, artes marciais. Sou também bastante disciplinado, ou seja, esta parte do desporto acaba por influenciar, ou ser uma influência da parte mais da minha disciplina. Sou um pouco de ideias fixas. Uma das coisas que já me disseram é que eu tenho dificuldade em aceitar as ideias dos outros. Não significa que eu não as ouça, porque eu tento ouvir sempre, e muitas vezes até faço aquilo que a outra pessoa acredita que faz mais sentido, quando eu também não quero ali criar conflitos. Mas acabo por ter a minha opinião, que algumas vezes é diferente daquilo que a outra pessoa está a dizer. Sou também determinado. Eu quando decido que queres fazer uma coisa, eu vou atrás daquela coisa, independentemente daquilo que é preciso fazer para lá chegar. Sou alguém que veio da aldeia e que eu vivi na aldeia durante cerca de 18, 19 anos. Era uma aldeia pequenina e depois até ter vindo estudar para a Leiria, para o IPL. Na altura era para ter vindo com um colega, depois nós decidimos que ele é que encontrou o curso. Eu não fazia ideia o que eu queria fazer depois do 12º ano. E qual era o curso? Desenvolvimento web e multimédia. Ok. Então, foi aí que depois posso falar também um bocadinho dessa parte. Foi aí que começou e que tive a primeira introdução com as redes sociais. Que na altura eu achei, porque é que eu preciso disto? Porque eu nunca vou usar isto na minha vida para trabalhar. E mais tarde, pronto, né? Agora sou gestor de tráfego. Mas
E pronto, continuando, o meu colega, ele é quem encontrou o curso e disse, olha, foi a primeira vez que o IPL, o Instituto Politécnico de Leiria, abriu um curso técnico superior, que é um grau antes da licenciatura. Eu não consegui entrar na licenciatura porque não tinha ah, média suficiente para entrar em engenharia informática, por exemplo. E então ele encontrou o teste, porque acabava por dar depois também algumas equivalências e algumas cadeiras para a licenciatura, caso depois nós quiséssemos seguir. O que aconteceu? Eu entrei e ele não conseguiu. Então eu fui sozinho para o curso, não conhecia ninguém, mas acabou por ser uma aventura interessante e consegui sair lá com alguns amigos e também com algum conhecimento. E foi uma introdução um bocadinho a tudo. Nós tivemos cadeiras de design, tivemos cadeiras de programação, tivemos cadeiras da parte de redes sociais, como eu estava a dizer, gestão de projeto. Então foi assim um bocadinho uma introdução às várias coisas que hoje eu também olhando para trás vejo que me deu aqui algumas introduções e consegui logo também ter uma ideia daquilo que eu queria fazer e do que é que não queria. Então acabou por facilitar essa parte. Olha, isso é muito interessante que estás a falar porque eu revejo-me bastante nisso, porque a minha formação inicial é na parte de computação gráfica e multimédia. Ok. E também tive um bocadinho de, lá está, programação, design, multimédia, parte de edição, lá está, de vídeo, fotografia e por aí fora. Não, aí não tive tanto contacto com as redes sociais, mas lá está, acho que me encaminhou de certa forma para aí. Ou seja, Sim. acho que me ajudou também. Por isso, percebo perfeitamente. E conta, como é que surgiu o tráfego? A Bem, parte do tráfego? o que é que aconteceu? Eu penso que já tinha terminado. Depois eu terminei o TESP, é assim que se chama, o curso técnico superior, e fiquei a trabalhar na empresa onde ainda estou hoje. O tráfego ainda é só uma parte do meu dia, ainda não estou full time nessa área, e fiquei a fazer estágio na empresa, mas depois eu estava ali, sei lá, 20 anos, 21. Aí uma pessoa naquela altura não sabe o que é fazer da vida, não é? Acabaste de sair da universidade e tu estás no mundo do trabalho e é tudo completamente diferente, os horários são diferentes, as responsabilidades também, e eu dei por mim meio perdido e comecei a pensar, pá, mas não pode ser só isto. Mas eu também não sei o que é que pode ser mais. E então comecei a ouvir alguns vídeos no YouTube, que foi nessa altura que eu também comecei a ler. Por exemplo, a leitura é uma das coisas que eu gosto bastante de fazer hoje, mas foi algo que eu só comecei a fazer para aí aos 22, 23 anos. Eu nunca tinha lido nenhum livro por, de forma autodidata antes. Eu tinha lido aqueles da escola e mesmo assim lia só tipo as partes que era preciso para os testes. Eu não gostava nada de ler, mas depois foi nessa altura Percebo. que comecei a pensar, ok, mas se calhar se eu quero aprender mais, os livros é uma boa forma de fazer isso. E comecei a encontrar a escolher alguns temas que também queria desenvolver-me um pouco mais e a encontrar autores. hum, por exemplo, eu via os vídeos no YouTube e começava a gostar de ouvir a pessoa e a maneira dela de pensar e decidia, ok, então deixa-me experimentar ler um livro dela, ver o que é que ela realmente tem a dizer de uma forma um bocado mais concisa, porque às vezes no YouTube é sempre ideias mais soltas, então quando nós pegamos no livro acaba por ser assim um pouco mais condensado e é mais fácil de conseguir ali identificar-me com essas partes. E depois estava no trabalho, comecei a procurar e depois decidi, olha, vou tentar aprender um pouco mais sobre marketing digital, foi por aí que começou, que é para conseguir também implementar no trabalho. Na altura nós estávamos a criar a loja online, estávamos a começar com as redes sociais e então comecei a aprender marketing digital numa plataforma do Brasil, ali em meio de 2020, mais ou menos, então foi ali a parte da pandemia também. Nessa altura foi quando eu depois decidi entrar em engenharia informática, que foi assim um erro grande, porque eu nunca gostei de programação nem de matemática, e engenharia informática basicamente é programação e matemática, então eu depois da Isso não primeira. foi um erro, foi uma Pois foi experiência. uma experiência, é verdade. Mas foi assim uma decisão um bocado, pensando agora, não foi uma boa decisão. Mas pronto, acabou por ter ali também algumas mais-valias e conheci também algumas pessoas com quem ainda mantenho amizade hoje e mostrou-me aquilo que não era o caminho. Então, depois consegui encontrar um bem melhor e que estou a gostar muito mais. E depois dentro do marketing digital tive ali, sei lá, quase um ano a aprender a parte mais dos fundamentos, redes sociais, tudo o que está envolvido. E depois toda a gente falava do Pedro Sobral, o Pedro Sobral isto, o Pedro Sobral aquilo, e depois eu pensei, deixa-me cá ver quem é que é este Pedro Sobral. E fui começar a assistir algumas aulas ao vivo dele no YouTube, porque ele dá uma aula gratuita todas as semanas, que fica disponível por 7 dias.
comecei a assistir uma coisa aqui, uma coisa ali, e depois ele fez um desafio ali junho, julho de 2021, que era um desafio de prospecção de clientes, e eu tinha começado a assistir tráfego para aí há, sei lá, 2 ou 3 meses, uma aula por semana, e não era todas as semanas, mas pensei, olha, deixa-me cá experimentar, será que eu consigo fazer alguma coisa com isto? Porque já tinha ali algumas bases também do marketing digital, e decidi começar a mandar mensagens a pessoas que eu não conhecia de lado nenhum pelo Instagram, fazer ali uma abordagem mais fria, e consegui a minha primeira cliente. E quando eu consegui a minha primeira cliente, que me pagou a enorme quantia de 50 euros por mês, e no primeiro mês ainda trabalhei grátis, porque eu queria era começar com alguém, então eu percebi, olha, se calhar isto até pode fazer sentido e tem muito mais potencial, e é uma área que eu estou a começar a gostar, eu não sei quem, então comecei a partir daí, e pronto, e estamos aí em 2024, quase 3 anos depois, e agora é aquilo que eu gosto de fazer e é onde me tenho desenvolvido mais. Isso é muito interessante porque lá está, eu também, quando comecei mais nesta área, eu até chamei o nome de clientes teste, que lá está, Sim. lá está para não me pagarem, para eu mostrar do que é que eu sou capaz de fazer e por aí fora, e ganhar também aqui alguma confiança e credibilidade e por aí fora. E lá está, a primeira fase de angariar clientes pode ser um bocadinho mais desafiante. E como é que alcançaste os primeiros clientes? Por exemplo, pensando nessa tua primeira cliente, Sim. foi através das redes sociais? Começaste a investir nas redes sociais ou foi por Eu saberes de ainda não alguém? produzia conteúdo nenhum. Aliás, a minha primeira ideia era fazer conteúdos mais virados para receitas, culinária. Então, se quiserem pesquisar lá mais para baixo, ainda estão lá alguns vídeos no Eu meu fui Instagram. ver! Pronto, estão lá ainda, eu não tirei, que era mesmo para deixar ficar. Ahm, Comecei por aí, mas depois decidi, ok, isto também dá imenso trabalho e apesar de eu gostar muito de cozinhar, entre gravar vídeos, depois tens que ter uma cozinha mais ou menos, porque senão aquilo parece um bocado... não fica visualmente tão bom e dava muito trabalho fazer a edição e não sei o quê, e então, ok, deixa-me colocar isto de parte e focar-me um bocadinho mais na parte do digital. E pronto, foi por aí. Mas como é que eu encontrei as minhas primeiras clientes? Basicamente, uma das maneiras que existe é nós irmos, por exemplo, a perfis da área, do marketing digital, ver as pessoas que seguem a página e ver se nos identificamos, por exemplo, com o tipo de negócio, se nos identificamos depois com o conteúdo que a pessoa vai produzindo e começamos a interagir com a página, a ir mandando umas mensagens a reagir aos stories, por exemplo, ou a interagir com os posts e depois entramos em contato com a pessoa porque ela já tem ali, já nos viu por ali a comentar e se calhar até já respondeu a um outro comentário e depois fazemos uma abordagem a dizer o que é que nós fazemos, neste caso o que é que eu fazia, que tinha gostado muito dos conteúdos dela, que já tinha ficado ali na página a seguir e não sei o quê, que tinha gostado deste conteúdo e deste post e da maneira como ela falava e como ela se comunicava e depois perguntei a dizer que estava a começar a trabalhar com gestão de tráfego e que gostava de marcar uma reunião com ela para também explicar melhor o que é que eu fazia e de que maneira é que eu podia ajudar e pronto, foi assim que surgiu. Na altura, a minha primeira cliente, ela disse-me, olha, era mesmo isso que eu estava à procura porque eu estou também a começar e estou a ter dificuldade em alcançar mais pessoas, então vamos marcar uma reunião e pronto, foi assim que começou. Ainda hoje falo com ela, apesar de já não estar a fazer gestão de tráfego para o negócio dela, mas ainda mantemos contacto e de vez em quando vou visitá-la quando vou ao norte. E pronto, e acabei por escolher no início os nichos mais da parte da nutrição, por causa de eu praticar também desporto e de ser uma área que eu percebo algumas coisas, então é mais fácil até orientar a pessoa nos conteúdos e conseguir dar ali alguma ajuda também quando é preciso e quando a pessoa tem mais dificuldade na parte ali da produção. Então foi por aí. Sim. E em relação aos conteúdos, como é que costumas gerir? És tu que lá está orientas ou fazes tu os conteúdos ou depende do cliente? Eu Sim, digo isto porque às vezes as pessoas chegam à minha beira e falam também da parte do tráfego pago sim. e mesmo na parte de gestão de redes sociais perguntam-me exatamente o que é que eu faço. E a parte dos conteúdos é uma das questões. Como é que costumas fazer? Olha, é assim, eu costumo dizer que eu faço tudo menos o PIN porque não consigo. Mas se for preciso eu também aprendo. Mas agora, sem brincadeiras, normalmente eu entrego só a parte do tráfego pago, ou seja, a pessoa envia-me os anúncios, nós definimos uma estratégia previamente, de género, olha, queremos ter este objetivo, por exemplo, olha, gostava de ter mais 5 mensagens por dia no WhatsApp. Ok, então o que é preciso fazer para nós termos mais 5 mensagens? Se calhar temos que criar aqui uma landing page mais simples, para ter lá algumas informações e enviamos a pessoa do anúncio para a landing page e depois ela
da landing page lá da página do site é que vai para a conversa do WhatsApp. Porque acabamos também por conseguir filtrar um bocadinho o público, porque senão o que é que acontece, por exemplo, neste tipo de casos? Nós fazemos anúncios só enviar a pessoa para o WhatsApp, há muitas pessoas que vão clicar e se calhar 90 e tal por cento a pessoa só quer saber o preço ou quer saber, manda mensagem e depois não responde, então nós irmos fazendo também ali um, um pequeno filtro ao longo do caminho acaba por facilitar essa parte. E Uhum. depois a parte dos criativos em si, eu ajudo a pessoa, depois de nós termos definido o objetivo, e digo, olha, tenho aqui estes exemplos que eu vou guardando aqui também numa pastazinha quando vejo ideias boas de outros produtores de conteúdo ou de outros profissionais, partilho com o meu cliente, aqueles que se adequam mais àquilo que nós queremos anunciar, e depois digo, olha, tenho aqui estas ideias de anúncios, se tu quiseres ver, se faz sentido. Sugiro que nós façamos este tipo de abordagens. Depois envio-lhe, por exemplo, uma estrutura com a parte para a descrição ou com uma estrutura para o anúncio, caso seja para ela gravar. Quando eu vejo que a pessoa está com mais dificuldade, então aí eu envio quase o copy todo e digo, olha, faz um post desta maneira, desta maneira, desta maneira, coloca este tipo de imagens e depois a pessoa faz a montagem, porque o design é uma das coisas que eu não entrego, só se for mesmo preciso, porque eu não gosto e não sou bom, não é a minha área, mas depois a parte do copy assim é uma coisa que eu também gosto, então quando é necessário eu também consigo ajudar. Ok, isso acredito que possa ser muito vantajoso para muitas pessoas. E tenho aqui uma pergunta que eu, por acaso, estou bastante curiosa. Sim, É mais fácil gerir tráfego ou o teu negócio? E porquê? olha, é assim, depende, depende do tráfego, mas eu acredito que seja mais fácil de gerir o tráfego do que o negócio. Porque o negócio depois acaba por envolver aqui muitas coisas que não é a nossa área, por exemplo, sei lá, a parte das finanças, a parte da gestão em si, ahm, acaba por ter aqui muitas coisas envolvidas e parte da contabilidade, por exemplo, que é algo sempre mais difícil porque as leis estão sempre a mudar e é algo que também não aprendemos na escola e quando chegamos aqui isto é tudo, parecemos tipo um burro a olhar para um palácio porque não percebemos nada do que é que se passa para ali e o que é preciso entregar e quais é que são as leis que estão envolvidas. Então, mas mesmo da parte da gestão de tráfego, uma das coisas que até vou partilhando às vezes com outros colegas da profissão também, e que venho conhecendo aqui nos últimos meses, é que nós aprendermos a fazer campanhas com um mínimo de estrutura e com alguma lógica e que tenham probabilidade de funcionar, se calhar nós conseguimos aprender ali em 4 ou 5 meses. Mas isso é a parte de apertar os botões. Depois a parte toda de conseguirmos comunicar com o cliente, a parte de definirmos a estratégia, de conseguirmos olhar para aquilo que está a acontecer ali para os anúncios e para os números e conseguir entender o que é que aquilo nos está a querer dizer. Isso aí é uma coisa que já demora muito mais tempo e aí é mesmo preciso experiência e é tentativa e erro. Olha, isto não funcionou, porque é que será que não funcionou? Será que foi do anúncio? Será que foi este público que eu utilizei que não era o melhor? Será que a pessoa foi até ao site e o anúncio estava bom, mas o site não estava bom e a pessoa não percebeu nada do que é que era para fazer ali e depois desistiu? E depois isso nós conseguimos ter uma ideia quando olhamos para os números. É porque diz-nos, por exemplo, olha, o anúncio está com um número de cliques bons, mas imagina, chegaram 100 pessoas ao site, tivemos duas pessoas que se inscreveram no nosso ou que enviaram mensagem. Ok, então se calhar o problema não é o anúncio, o problema é o site. E depois aí nós vamos tentando perceber onde é que estamos a perder as pessoas ali no meio do funil, né? Que é um termo muito utilizado, que é os funis. Vamos tentando perceber onde é que estamos a perder a pessoa e depois vamos tentar melhorar essa etapa para conseguirmos aqui ter uma melhoria nos resultados. E eu sinto muito isso também na parte de gestão de redes sociais, porque quando vamos publicar alguma coisa, temos aqui já um objetivo definido, lá está uma estratégia e objetivos definidos, Sim, e quando eu vou fazer a análise de resultados, às vezes surpreende-me, outras vezes não. Algumas coisas já consigo identificar mais facilmente também. Pronto, eu acho que para mim o mais complicado, por exemplo, é o início, quando sim. me chega um cliente para começar a perceber, lá está, o testar e ver o que é que funciona, o que é que não funciona. E eu acho que isso também acontece muito com a parte só das redes sociais. E eu também digo isso muitas vezes, que opá, é ir testando, é ir vendo. Há coisas que são muito óbvias, Sim. há outras que nem tanto. E pronto. Mas pronto, temos aqui então o André, como empreendedor. Qual foi o momento-chave que te consideraste empreendedor? Olha, para ser sincero, até para aí agosto do ano passado eu era só uma pessoa que fazia gestão de tráfego aqui e ali, era algo muito mais pontual. E depois eu decidi
em agosto de 2022, quando o Pedro Sobral fez o primeiro evento ao vivo no Brasil, que queria ir ao evento do próximo ano, caso ele fizesse novamente. E então calhou em agosto de 2023, ou seja, o ano passado. E eu já sabia que ele ia vender a mentoria novamente. E quando eu comprei o bilhete para ir ao evento, eu já tinha decidido, a não ser que aquilo fosse tipo um valor absurdo e que eu não conseguisse mesmo pagar, que eu ia entrar na mentoria também. E então foi a partir desse momento, e depois algumas coisas acabaram por se ir alinhando também, claro, por causa do meu esforço e daquilo que eu fui fazendo, mas foi a partir daí que eu também comecei a ter mais clientes, comecei a chegar a mais pessoas e que, só para teres uma ideia, eu cheguei lá em agosto ao evento, tinha uma cliente e passado 2 ou 3 semanas eu estava para aí com 5 ou 6. Então foi assim, várias coisas a acontecer ao mesmo tempo e eu estava ali também até já a ficar um bocado preocupado, será que vou conseguir dar conta de tudo, não é? Que é uma das coisas que também nós vamos percebendo ao longo do Sim, caminho. isso. Depois então quando começamos a ter muitas clientes e muitas coisas a acontecer, ainda é mais, surge mais essa dúvida, mas felizmente as coisas correram bem. E foi basicamente aí que eu comecei também a ver mais como um empreendedor, porque comecei a pensar mais na parte da estrutura do negócio, tentar começar a definir alguns processos, começar a fazer um acompanhamento melhor, começar a ter relatórios para conseguir também comunicar aquilo que estava a acontecer aos clientes e fazer uma análise mais fácil de explicar e para eles também entenderem. Porque às vezes nós estarmos ali a mostrar um Excel, por exemplo, ou mostrar os números dentro do gestor de anúncios, para a pessoa aquilo é de chinês, não é? São números soltos, nós conseguimos perceber porque já temos alguma experiência, Claro. e fazer uma apresentação mais gráfica acaba por facilitar muito essa parte. Então foi a partir de agosto que eu comecei a ver mais como um empreendedor. Foi também quando eu comecei a gravar novamente o podcast, e comecei a ter alguns convidados novamente. Tinha ficado ali parado durante se calhar quase um ano. Mas pronto, foi mais ou menos nessa altura. Ok. Puxando só um bocadinho atrás, porque eu também quero falar do podcast, Sim, mas em relação à mentoria do Pedro Sobral, eu pensei fazer-te esta pergunta porque eu também já fiz uma mentoria na parte de gestão de tráfego, não foi ok. com o Pedro Sobral, foi com o Luciano La Roça, e eu acho que estamos numa altura, e eu acredito que muitas pessoas sintam isso, precisamente com os anúncios online, chega-nos diariamente muita publicidade de mentorias, cursos Sim. online. E o que é que te fez optar por essa mentoria? Foi só porque já tinhas ouvido falar? É assim, eu já Porquê? conheci, já era aluno do Pedro quase há 2 anos. Ok. Então já tinha comprado a comunidade, que é um produto anual que ele tem, onde tem depois lá dentro da plataforma as aulas distribuídas e divididas por cursos, por temas. Tem lá também as gravações das aulas semanais que ele vai fazendo, depois também ficam disponíveis na plataforma. E tem alguns cursos específicos, por exemplo, de prospecção de clientes ou tráfego para redes sociais mais pequeninas, tipo, ou outras redes sociais além do Facebook e do Instagram, por exemplo, TikTok, Pinterest, LinkedIn Ads, essas coisas todas. E uma das coisas que me levou foi primeiro porque eu admiro muito o Pedro, enquanto pessoa e enquanto profissional, e porque não, das pessoas que eu conhecia mesmo em Portugal, eu, por exemplo, nunca fiz nada do Luciano, mas olhando para o Pedro e olhando para as outras pessoas, ele era a única opção que fazia sentido em questão de experiência, em questão de estrutura de negócio também, porque, por exemplo, ele no evento, ou já foi depois de ali logo nas primeiras aulas, ele falou um pouco sobre a empresa que ele tem com a Priscila, que é a esposa dele, e o grupo tem para aí 180 pessoas, ou o que é. Então, tu teres duas pessoas que conseguem gerir uma empresa com 180 pessoas, que continua a crescer e que continuam a ter resultados e implementar no negócio deles, enquanto experts, e no negócio de outras pessoas, e que já trabalharam com grandes nomes do mercado, ou ter uma pessoa que se calhar tem 5 ou 10 pessoas na equipa e que acaba por ter também muito menos experiência e muito menos dinheiro investido em anúncios, faz muito mais sentido comprar a mentoria de alguém que tem muito mais experiência e que tem resultados e continua a crescer. Então também foi um pouco por aí. Ok. Porque, lá está, eu acho que as pessoas eu sou da opinião que não devem adquirir uma coisa assim, só de repente, só porque Sim, viram e por aí fora. E neste momento há tanta oferta e pronto, eu também, como eu já te contei, eu fiz uma mentoria mais voltada para a parte da comunicação do podcast e
E eu acho que é importante fazermos também as perguntas certas e isso. E não tem mal as pessoas perguntarem, quererem saber mais, porque isto é um investimento. Sim, E acho que faz todo sentido as pessoas investirem, mas que não é só porque viram alguma coisa e tal. Não, isto sim, é um investimento, é uma coisa sim. séria É, e que e recomendo. eu estava a pensar no outro dia, por acaso eu tenho tido cada vez mais cuidado com as pessoas com quem de quem eu consumo conteúdos, porque da mesma maneira como nós temos que escolher aquilo, por exemplo, as pessoas que temos mais próximas de nós, e que acabam por nos influenciar, não é? Mas também, hoje, como acabamos às vezes por passar muito mais tempo no YouTube ou nas redes sociais a ouvir outras pessoas, também temos que saber escolher essas pessoas de quem estamos a ouvir e a assistir aos vídeos e aos conteúdos. E então, outra das pessoas que eu também admiro, que é o Joel J, não sei se tu conheces, ele é mais da parte Assim, de da alta repente não estou a ver. performance, desenvolvimento, pronto, e parte de Ok. negócios agora. E uma das coisas que ele diz é que nós, para escolhermos os mentores, temos de ter atenção. São três coisas. Eu penso que são estas, eu não tenho a certeza. Mas é, a pessoa tem que ter feito aquilo que está a ensinar, a pessoa tem que Sim, ter resultados naquilo que está a ensinar, resultados tipo inquestionáveis, e a pessoa tem que saber explicar. Porque há pessoas que já fizeram, tiveram resultados, mas elas não conseguem explicar o que é que fizeram, como é que fizeram e não conseguem transmitir o conhecimento. E essa parte é muito importante, não é? Porque tu estás para além do investimento, tu estás a colocar confiança naquela pessoa. Se ela não te consegue explicar aquilo que fez ou como é que fez, então também não faz muito sentido tu estás ali a pagar e a gastar tempo para ouvir, não é? exatamente, concordo a 100%, sem dúvida. Olha, e há bocado estávamos aqui a falar um bocadinho do teu podcast, que também está ligado à parte de empreendedorismo, Sim. um, em que já referi que falas então com outros empreendedores. O que é que mais tens aprendido com essas pessoas? Bem, essa é uma pergunta difícil, porque uma das coisas que eu fui percebendo à medida que fui convidando pessoas diferentes e de temas diferentes é que cada pessoa acaba por ter uma maneira diferente de ver, seja os negócios, seja a vida. Então, aquilo que era um pouco aquilo que eu estava a falar no início, aquilo que faz sentido para ti, às vezes pode não fazer tanto sentido para mim, mas é importante depois nós também conseguirmos nos encontrar e conseguirmos pensar o que é que nós queremos também para nós. E uma das coisas que eu tenho percebido das pessoas que vou entrevistando é que elas já têm, mesmo que não seja a 100%, elas têm uma grande ideia e conseguem ver para onde é que querem ir. E foi assim que elas também começaram e decidiram começar o seu negócio, porque muitas delas já trabalharam por outras pessoas, não foram felizes, muitas delas até tiveram mesmo muito infelizes no trabalho que estavam a ter antes, e depois pensaram, ok, deixa-me experimentar começar por aqui, a falar sobre este tema que eu também gosto, ou se calhar até já tinham estudado e feito um curso na universidade, seja uma licenciatura ou um mestrado, mas acabaram por começar a trabalhar por conta de outrem e depois perceberam que aquilo não fazia sentido, ou porque tinham uma equipa que era mais tóxica, ou porque os chefes eram tóxicos, ou porque não se identificavam com o sítio onde estavam e decidiram seguir um caminho alternativo que só dependia quase delas e pronto, e depois chegaram até onde estão hoje. E acabou por ser um bocadinho por aí. Outra coisa também é que eu percebia que cada pessoa comunica-se e fala de uma maneira diferente. Ou seja, até mesmo nós quando estamos a entrevistar, pelo menos é isso que tenho também tentado fazer, que é perceber o que é que deixa a pessoa à vontade, como é que ela pode sentir-se mais confortável, de que maneira é que ela gosta de se comunicar. Há pessoas que gostam, falam mais depressa, outras falam mais devagar, outras têm mais, não Sim. gostam tanto de falar, então nós temos que ir ali também puxando um bocadinho e tentando, se calhar, em vez de trazer temas tão profundos, tentar falar assim um bocadinho mais sobre a área que ela também sente mais à vontade. Então tem sido um bocadinho por aí. Sim, eu sinto muito isso. E eu há bocado falei na mentoria, esqueci-me de dizer que a mentoria que Sim, eu fiz foi com a Daniela Crespo, que também já a entrevistaste. E sim, eu acho que é um desafio e temos que ser flexíveis, conseguir ler as pessoas e deixá-las confortáveis, à vontade. sim, E em relação às histórias, às partilhas de empreendedores, eu acho isso muito giro, as pessoas partilharem as suas histórias, porque são todas histórias muito diferentes. sim, E lá está, às vezes estamos infelizes e queremos mudar isso, não é? E muitas vezes depende realmente de nós. sim, Às vezes só depende de nós, depende. E eu acho que é bom partilhar estas histórias porque
pode haver pessoas que possam estar a passar pelo mesmo ou não, mas acho que é bom partilhar também essas histórias de outros empreendedores, sem dúvida. Olha, e voltando aqui para a parte do tráfego pago, Sim. que é a tua área, já agora, porquê o tráfego pago? Por exemplo, tu falaste quando começaste a ver mais a área de marketing digital, Sim. estiveste a ver as redes sociais, porquê o tráfego pago? O que é que Olha, te traz? porque depois chegou um momento em que eu comecei a pensar, ok, eu sei um bocadinho disto, eu sei um bocadinho daquilo, mas não sou muito bom em nada em específico. A parte do design eu pus logo de parte, porque eu não gosto de fazer isso e não tenho jeito, então ok, design esquece. A parte da gestão de redes sociais eu também achei que era algo que era mais chato e que acaba por dar muito mais trabalho às vezes, porque também tens que fazer um bocadinho de design, porque muitas vezes a pessoa não tem um designer na equipa ainda, então tens que delegar essa parte para alguém, tens que contratar ou subcontratar. E depois a minha decisão era entre copy, porque eu gosto muito de escrever, e tráfego pago. Mas depois conheci o Pedro e pensei, ok, deixa-me experimentar o tráfego pago, porque consigo às vezes também conciliar um bocadinho das duas coisas, porque é preciso também saber e perceber a parte do copywriting para, seja para os anúncios terem mais efeito e funcionarem melhor, seja depois para as páginas de vendas ou para as páginas de captação. Então acabou por ser aquilo que fazia mais sentido e pronto, estou satisfeito com a minha escolha. Apesar de ir tentando melhorar também nas outras áreas, é por isso que eu gosto de ler e tento ler sempre um bocadinho todos os dias, de temas diferentes, para conseguir crescer enquanto pessoa, porque eu acredito que também é isso que vai fazer mais a diferença, não é? Nós sermos um bom profissional acaba por estar muito atrelado àquilo que nós temos, à bagagem que nós temos do passado, à nossa história, àquilo que nós fomos vivendo enquanto pessoas, porque também é isso que depois nos vai diferenciar, porque as competências em si qualquer pessoa pode aprender, não é? Então o que é que diferencia? Não é as competências, se toda a gente pode saber aquilo e aprender com a mesma pessoa ou aprender da mesma maneira, então tens de diferenciar por outro lado, que é enquanto pessoa. Claro. Acho que está muito bem respondido. Olha, e em que situações vale a pena investir aqui no tráfego pago? Olha, no outro dia estava a pensar e até uma das frases que eu vou começar a usar, tentar torná-la aqui um bocadinho a minha frase de marca, que é: já não basta estar, é preciso alcançar. Porque nós tentamos, e é um bocado nesta parte do conteúdo, não é? É fácil nós encontrarmos conteúdo, e ainda por cima agora com a inteligência artificial, nós chegamos lá, fazemos uma pergunta e ela faz-nos uma listazinha por tópicos, tudo organizado e tudo bonito, do tema que nós estamos à procura e que queremos saber mais. Mas, por outro lado, como existe tanta oferta e tantas pessoas a produzirem, e cada vez vai ser mais, se nós não conseguirmos pegar nesse conteúdo e na nossa mensagem e fazê-la chegar até às pessoas, então porquê é que estamos a produzir conteúdo? Um, Até porque no outro dia estava a ouvir, acho que foi agora no fim de semana que eu estive num evento em Lisboa, no Marketing Masters, e um dos palestrantes falou que hoje em dia o alcance orgânico, imagina, tu fazes Reels e aquilo chega para aí entre 4 a 10% da tua audiência. Então tens ali 90% de pessoas que nunca vão ver aquilo, ou dificilmente vão ver, ou Sim. se calhar vão ver mais para a frente, quando por uma razão qualquer vierem até a tua página e forem ali dar um scroll nos conteúdos. Mas só por aí tu acabas por estar a perder um grande alcance, né? 10% do teu público, mesmo que tenhas um perfil grande, que em Portugal também não é assim tão fácil, principalmente se for um perfil mais profissional, então estás a perder uma grande audiência. E depois também tens outra parte que é, ok, vais estar a depender que o Reels viralize, porque os conteúdos do feed também não chegam assim a tantas pessoas, um, e para um Reels viralizar é preciso muitas coisas, e muitas vezes se for um tema um pouco mais da tua área de trabalho, aquilo não é tão interessante do que se for um vídeo, sei lá, um vídeo engraçado ou um vídeo de viagens ou não sei o quê, que acabam por ser os conteúdos que muitas vezes têm mais alcance. Então qual é que é a alternativa? Ok, então tu tens que decidir e escolher aparecer para as pessoas certas, e é isso que o tráfego pago nos proporciona. É nós conseguirmos definir quem é que é o nosso público, em que sítio é que nós queremos aparecer e qual é que é o conteúdo que nós queremos colocar à frente dessa pessoa. E acaba por ser uma grande mais-valia, não é? Porque numa época onde nós temos dificuldade em escalar com os conteúdos orgânicos, então temos que conseguir escalar de outra maneira e vamos ter que pagar, mas é um preço a pagar. É um investimento, não é? Sim, Porque é verdade, a maioria das pessoas que me chegam queixam sempre. Eu
agora não consigo alcançar, como já consegui no passado, o que é que eu estou a fazer de errado. Depois também, lá está, queixam-se que gastam muito tempo a pensar no conteúdo, a preparar tudo, e depois veem que o alcance foi mau, de uma Sim, forma geral, e perguntam, e o que é que eu posso fazer e tal. Eu, como gestora de redes sociais, claro, tento de forma orgânica ajudar nesse sentido. sim, E uma das coisas que eu costumo dizer também, quando as pessoas querem logo investir em tráfego pago, eu, eu acho que é por ser também gestora de redes sociais, não sim. sei, mas tu também, se calhar, já vais partilhar a tua opinião. Uhum. Eu vejo os perfis nas redes sociais como montras das lojas, dos negócios, Sim, neste sem caso dúvida. das pessoas. E se também não tiver ali conteúdo relevante, importante, eu sou da opinião para não investir logo em anúncios. Vamos primeiro organizar aqui um bocadinho, Sim. mas sem dúvida acho que vale a pena investir em tráfego pago. Contra mim falo, que ainda não o fiz, tenho Uhum. de o fazer, mas é muito essa a minha opinião. Acho que realmente vale a pena, mas há um trabalho por trás que também deve ser feito. Não sei o que é que tu achas em relação a isso. Sim, concordo completamente com aquilo que estás a falar, até porque essa é quase tipo uma roda dos ratos. A pessoa que está no início, ela tem dificuldade em produzir conteúdo, mas também tem dificuldade que ele chegue às pessoas. Mas se ela não chegar às pessoas, também não vai ter vendas. E se ela não tiver vendas, o negócio não vai ir a lado nenhum. Então é tipo andar ali à volta porque não consegue produzir conteúdo e quando produz aquilo não chega a ninguém, mas também não consegue gastar dinheiro porque não tem dinheiro para gastar, ou para investir neste caso porque não tem poucos clientes, então acaba por ser bastante difícil arrancar. E então, mas mesmo assim, para quem está a começar e tem um negócio muito pequenino, eu até recomendo mesmo começar pela parte orgânica e ter as coisas bem estruturadas, saber qual é que é o público-alvo, começar ali a definir os conteúdos que fazem sentido trazer e com quem ela também se identifique, porque também fazer conteúdos só por fazer e aquilo não está nada ligado com a pessoa e com a maneira dela de ser também não faz sentido e cada vez menos, não é? Um, Porque a montra tem que, além de ser uma montra, ela tem que passar um pouco da imagem de quem está do outro lado. Porque Exato. cada vez mais nós nos identificamos e consumimos conteúdo de pessoas e não de marcas. Um, Tanto que muitas das grandes marcas têm começado a associar caras por trás, porque quando chegas ao Sim. perfil consegues ver que está ali alguém que não é só um produto, por exemplo. E depois da outra parte, quanto ao tráfego pago, o que é que acontece? O tráfego pago ele é bom a impulsionar as coisas. É quase como se fosse uma ventoinha. E quando tu tens uma ventoinha e colocas uma coisa boa à frente, imagina pétalas de rosa, aquilo vai espalhar as pétalas de rosa. Mas tu puseres tipo um bocado de cocó à frente, aquilo vai fazer cocó por todo lado. Porque neste caso com o conteúdo é a mesma coisa. Se o conteúdo não for bom, muitas É das vezes verdade. até vai fazer pior do que melhor. E acaba por prejudicar porque depois estás a gastar dinheiro, nesse caso é mesmo gastar dinheiro, e estás a impulsionar uma coisa que não faz sentido. Então também é preciso ter aqui algum critério quando nós escolhemos usar o tráfego pago e investir dinheiro depois nos nossos conteúdos. Sim. E tocaste numa coisa importante, que é mostrar as pessoas que estão por trás dos perfis dali do negócio, e lá está, Sim, mesmo as marcas estão a investir cada vez mais nisso, e eu noto isso também com as pessoas com quem trabalho, que eu estou sempre a reforçar isto. As pessoas querem ver pessoas, as pessoas sim, querem se conectar, querem se ligar, querem se identificar com outras pessoas. E sem dúvida eu noto muito isso, e tento sempre trabalhar nesse sentido. Olha, e falando aqui na parte de investir em tráfego pago, uhum, imagina que alguém quer começar a anunciar. Quanto deve investir? Eu sei que isto vai depender de muita coisa, sim. mas estou curiosa. Sim, olha, aqui primeiro vai depender do objetivo da pessoa. Vou dar aqui um exemplo, imagina, de uma nutricionista. Tu és nutricionista e as tuas consultas custam, por exemplo, 50 euros. Uhum. Um, Tem todas o mesmo valor, quer seja a primeira, quer seja as consultas de acompanhamento. E tu estás a começar o teu negócio e tu queres começar a impulsionar os teus conteúdos para conseguires trazer mais clientes. Primeiro, tu tens que definir o objetivo que tu queres, não é? Imagina, queres enviar as pessoas para o teu WhatsApp, ok, então vais fazer anúncios que tenham o objetivo de levar a pessoa para o WhatsApp.
E agora tu vais pensar, ok, então mas quanto é que eu devo investir ahm, nos anúncios? Normalmente eu faço ao contrário, eu pergunto à pessoa quanto é que ela gostava de faturar ou quais é que são os resultados que ela gostava de ter. Imagina que tu dizes que queres, olha, eu quero ter, sei lá, mais 10 consultas por mês. 10 consultas, 50 euros são 500 euros. Vamos aqui considerar este valor assim certinho para ser mais fácil nós fazermos as contas. Imagina que tu consegues pagar e que faz sentido tu pagares 10 euros por cada consulta que as pessoas vão marcar. Então aí tu já tens um valor base. Do género, olha, por cada 10 euros que eu vou investir, o objetivo é ter uma consulta. Se calhar no início Uhum. isto vai sempre ser assim um bocadinho desfasado, porque tu ainda não tens nenhuma base por trás, não sabes quais é que são os valores Sim. que vão funcionar ou não, mas às vezes faz mais sentido começar ao contrário, que é quais é que são os resultados que eu quero ter e quanto é que eu estou disposto a pagar para os ter. Por exemplo, no caso das consultas, acaba por ser, ou de produtos que não são físicos, acaba por ser mais fácil. Se tu estiveres a vender, imagina, uma loja de roupa, tu tens já um custo associado ao produto, então tu tens que fazer as contas para conseguir vender aquilo e ainda ter lucro. E normalmente acabas por ter uma margem um bocadinho mais baixa, então tens que fazer as contas de outra maneira e tens que conseguir otimizar melhor aquilo que estás a investir em anúncios. Na parte dos serviços acaba por ser mais fácil. Ou, por exemplo, imagina que estás a vender um e-book. O e-book custou-te a produzir a primeira vez, Sim. porque só tens o trabalho de criar as coisas uma vez, e o teu e-book custa, por exemplo, 10 euros. Ok, então se calhar se tu estiveres a pagar 5 ou 6 euros por cada venda que tu fazes, ainda estás ali a ter 4 ou 5 euros de lucro de cada e-book que tu vendes. Então, ok, pode ser uma margem boa, porque depois o teu objetivo também é, estás a pagar um pouco mais alto no início, mas depois tens as pessoas na tua lista de e-mails e já consegues entrar em contacto com elas de outra maneira. E já tens mais probabilidade depois de conseguir vender outro tipo de produtos, porque a pessoa já te conhece, já comprou o teu e-book, já confia um pouco mais em ti, que essa até acaba por ser uma das coisas mais importantes, é nós conseguirmos transmitir confiança, porque é um pouco aquilo que também que tu estavas a falar há pouco. Hoje em dia existe tantas coisas, tantos cursos e tantas pessoas a oferecer que o que é que te leva a comprar de uma determinada pessoa? É porque tu confias nela, ou porque tu olhaste para ela e viste-a como se calhar uma referência, ou como um expert, ou então algum amigo teu, alguma pessoa que tu conheces e em quem confias também. Passou-te o nome daquela pessoa e disse: olha, para este tipo de conteúdo ou para isto que estás à procura, esta pessoa que eu te recomendo. E então tu vais atrás, por exemplo, como aconteceu comigo, tu falaste com a Daniela e ela falou-te em mim e tu depois também vieste, Exatamente. vieste até mim e depois pronto, agora estamos aqui. Mas acaba por ser muito por aí, a confiança acaba por ser uma das coisas mais importantes um, hoje em dia em qualquer tipo de negócios, porque Uhum. até esta parte de nós conseguirmos trazer as pessoas um pouco mais para a frente e não sendo só os conteúdos teóricos, acaba por facilitar também muito isso, porque depois as pessoas vão se envolvendo, é quase como se elas estivessem a assistir a uma telenovela. Vão assistindo assim um bocadinho do dia da pessoa, vão assistindo um bocadinho, a pessoa está a explicar alguma coisa ou está a contar algo que aconteceu durante o seu dia e depois acabam por ir interagindo e enviando mensagem ou pelo menos assistindo aos conteúdos e até ao momento em que a pessoa decide vender algo e se as pessoas tiverem um desejo para aquilo, ou se ela for boa o suficiente a conseguir criar ali uma necessidade, vai conseguir vender. Exatamente, que lá está, é o objetivo. E outra coisa que eu também costumo dizer, porque às vezes as pessoas, isto mais na parte da gestão de redes sociais, claro, as pessoas ficam muito obcecadas pelo número de seguidores e por aí fora. E eu já tive uma situação que eu tive uma cliente que se queixava, mas nesse caso era mais na parte do Facebook, Sim. nos diretos. Uhum. Ela ficava chocada como é que alguns concorrentes conseguiam ter tantas pessoas a visualizar os diretos e não sei o quê. E depois comecei a perceber que os concorrentes faziam era muita palhaçada e por aí fora, que não tinha nada a ver com o cliente em questão. Sim. Ou seja, para mim não fazia sentido esse cliente fazer também palhaçadas. Se não tem nada a ver com essa pessoa, Uhum. não vamos estar aqui. Lá está, vamos voltar ao ponto que já falamos: quais são os valores da pessoa, quais são os Sim. valores da marca. E, e na altura eu perguntei-lhe: mas e as suas vendas? Porque ainda por cima estávamos a falar de um negócio em que envolvia fornecedores e depois Uhum. até falou que os fornecedores eram os mesmos, e na verdade a cliente com quem eu estava a falar, afinal até era a pessoa que vendia mais. E É, eu, vendia mais. Sim. então está a ver. E eu acho que isso, lá está, é ir falando com as pessoas e fazendo ver aqui diferentes perspectivas. Sim. Olha, e
Quais são os aspectos mais importantes na criação e lançamento de uma campanha de anúncios? Olha, estava aqui com uma ideia aqui na minha cabeça de uma coisa que eu falei há pouco e depois não disse logo e vou falar agora para não me esquecer. Força! Aqui também pegando nesta parte dos resultados e de muitas vezes nós olhamos muito para os números e uma das coisas que eu tenho também até sentido mais dificuldade e que tenho partilhado aqui, as pessoas têm partilhado também comigo, de alguns clientes que tenho, ou pessoas que não viraram clientes, mas com quem eu vou falando de vez em quando, que é quando nós chegamos até alguém, se calhar isso também já aconteceu contigo, e nós dizemos, olha, isto pode demorar alguns meses até nós começarmos a ter resultados, e então vamos estar aqui a experimentar coisas novas, se calhar a pessoa até nunca fez anúncios antes, ou ainda está assim muito numa fase inicial, e as pessoas dizem todas, sim, eu percebo, eu sei que demora tempo. E passado 2 semanas elas já estão do género a atirar-se às paredes porque ainda não tiveram resultados e o que é que se está a passar. E então, pessoal, é normal, é uma coisa que demora tempo. Isto é, quando nós começamos, isto é quase como ir ao ginásio. Nós não vamos ao ginásio 2 semanas e não vamos ficar em forma para sempre. Se nós não continuarmos a ir ao ginásio e a trabalhar em nós, neste caso é trabalhar no nosso negócio, e a produzir mais conteúdos e a fazê-lo chegar até às pessoas e a fazer vendas, aquilo vai por água abaixo e não vai a lado nenhum. E o negócio vai à falência. Então isto é mesmo uma coisa que a partir do momento em que começamos, seja com mais investimento ou seja com menos investimento, seja a produzir 10 conteúdos por semana ou produzir 3 ou 4, o importante é conseguirmos manter uma consistência que se faça sentido para nós e para, neste caso para vocês e para a fase em que estão do vosso negócio, mas que é preciso continuar a fazer. E essa até é uma das coisas mais importantes porque há pessoas que vendem que tu, a partir do momento em que começas a fazer anúncios, não tens produzido tantos conteúdos, é basicamente o contrário. Tu vais produzir ainda mais conteúdos. E o objetivo é mesmo produzir o máximo de conteúdos possíveis e não tanto tão focado naquela parte de isto tem que sair perfeito ou estar ali 5 horas a fazer um post só com uma imagem, porque aquilo tem que ficar ali a 100%. Não, se tiver a 80% ou 85% ou a 70% e demorares 20 minutos é muito melhor do que estar a 95%, mas demoras 5 horas. E podias ter feito 20 conteúdos enquanto só fizeste um. Então o objetivo aqui é ir experimentando coisas diferentes, ir testando e tentando perceber o que é que está a funcionar para outras pessoas e pegar naquilo e replicar para o nosso negócio do género. Olha, uma das coisas que eu faço muitas vezes é ir guardando ideias de outros anúncios que vou vendo e de conteúdos às vezes até orgânicos, para depois conseguir replicar aquilo para o negócio dos meus clientes ou para o meu próprio Instagram, por exemplo. Do género, olha, gostei da maneira como a pessoa começou o vídeo. Olha, boa, então deixa-me aqui experimentar e trazer isto para o meu tema. Depois pego ali na parte inicial, às vezes até adapto também o conteúdo do vídeo e faço um parecido. Ou peço aos meus clientes para fazerem um parecido. E depois vamos vendo se aquilo funciona ou não, porque muitas das vezes quando nós temos, principalmente nos perfis maiores, e de pessoas que fazem das redes sociais uma das grandes das fontes principais de receita do negócio, quando elas têm um conteúdo, imagina, a anunciar durante 4 ou 5 semanas, é porque muito provavelmente aquilo está a funcionar bem. Porque se elas estão ali a colocar dinheiro há 4 ou 5 semanas e elas não colocam 2 ou 3 euros por dia, normalmente é muito mais, é porque aquilo está a funcionar. Então se está a funcionar para elas, também pode funcionar para nós. Então deixa aqui pegar um bocadinho do dinheiro dos outros e naquilo que eles já experimentaram e que está a ter resultados e trazer para o nosso negócio, que acabamos por estar um bocadinho mais limitados e não temos tantos recursos, seja de pessoas, mas também monetários, e então vamos tentar aqui pegar naquilo que os outros fazem e funciona e trazer para nós. Sim, sem dúvida, e eu sinto muito isso, mas também, lá está, eu faço sempre aqui um alerta que às vezes pode acontecer o que está a funcionar para os outros pode não estar a funcionar para nós, por isso claro, é que é sim. o testar, e que é um processo, lá está, faz parte. Ok, e voltando sim, então sim, da parte pergunta, das campanhas. Sim. Quais os aspectos mais importantes? Sim. As coisas mais importantes é nós sabermos qual é que é o nosso objetivo. Por exemplo, tu não podes criar uma campanha em que o teu objetivo é vendas e tu depois estás a olhar para o número de cliques. Porque se calhar tiveste mais vendas do que estavas à espera, mas imagina, o número de cliques era mais baixo do que era suposto. Sim, mas isso não quer dizer nada, porque o teu objetivo é as vendas. E as vendas estão a atingir ou a superar o objetivo, então está bom. Claro que há sempre coisinhas que tu podes ir melhorando, podes experimentar anúncios novos, podes tentar um público ou outro diferente para ver o que é que possa melhorar, mas quando tu defines uma meta, ou a meta não está bem definida, aí depois podes ajustar e vais percebendo ali ao longo do tempo se aquilo faz sentido ou não, ou então tens que te focar no número-chave. Por exemplo, o Pedro fala sempre nas métricas principais e nas secundárias. As métricas principais é o nosso objetivo. Imagina, estás a fazer uma captação de leads para a tua lista de e-mails do podcast. O teu objetivo é os leads que chegam. Não importa se estão a clicar muitas pessoas ou poucas. Tu estás a conseguir
os leads que definiste como objetivo pelo custo que tu definiste são esses dois valores que tu tens como principais e depois as outras coisas são secundárias. Claro que elas vão ter influência no teu objetivo e no teu objetivo, neste caso, mas são métricas secundárias e não têm tanto impacto. Claro que tens que olhar para elas porque elas podem estar a afetar e vão afetar a outra, mas se as métricas que tu definiste do teu objetivo principal estão boas, ok, então não faz sentido tu estás ali a trocar coisas por causa do número de cliques ou do teu alcance estar mais caro do que era suposto. Pronto, é um bocadinho por aí. Então o objetivo é importante e depois nós temos que saber quais é que são as pessoas que nós queremos alcançar. E aqui entra a parte da definição do público e, por exemplo, aqui a parte da gestora de redes sociais é muito importante porque és tu que vais fazer esse alinhamento com a pessoa normalmente e a maneira ideal, ou o ideal era quando um gestor de tráfego chegasse, ou a pessoa que vai chegar para tratar dos anúncios, essa parte já estar toda definida, porque até para nós depois é muito mais fácil conseguir encontrar os públicos certos e conseguir Claro. ajudar com a parte da criação dos anúncios, porque nós já temos uma ideia do género, olha, para este tipo de público vamos experimentar este anúncio, porque eu acredito que funciona bem. Enquanto que se nós chegamos e a pessoa não faz ideia quem é que são os seus clientes ideais, ou para quem é que ela está a falar, então aí, quando estamos a falar para toda a gente, não estamos a falar para ninguém. Acaba por ser Sim. muito mais difícil ter bons resultados. E depois no final, que é assim o 80-20, de ter uma campanha de sucesso é os anúncios. Os anúncios são a parte mesmo mais importante, porque é isso que vai aparecer na frente da pessoa. E numa época onde existe tanta gente a anunciar, e nós por cada um ou dois conteúdos orgânicos vemos um ou dois anúncios, se o teu anúncio não se destacar e não tiver realmente a falar com a pessoa certa, e neste caso aqui eu vejo isto muito mais como um filtro e não como uma coisa que tu queres alcançar toda a gente. Não, tu queres falar só com aquela pessoa específica e quanto mais específico for o anúncio que tu crias, mais probabilidade tu tens de encontrar aquela pessoa. Enquanto se estiveres a fazer algo muito genérico, mais vale tu tentares dividir. Por exemplo, no outro dia estava a ouvir um vídeo do Gary V, do Gary Vaynerchuk, e ele estava a dar o exemplo de género, olha, eu vou vender esta t-shirt, mas esta t-shirt pode ser para homens dos 15 até aos 45 anos que têm família. Toda a gente tem família. E há muitos homens dos 15 até aos 45 anos. Mas tu disseres, olha, estas t-shirts são para jovens entre os 18 e os 22 anos que gostam de futebol e que aos finais de semana gostam de ir jogar com os amigos e depois vão beber umas cervejas. Então tu já estás a falar com um público muito mais específico e tu podes dizer, olha, este é o Exatamente. tipo de t-shirt que tu vais querer usar depois de um jogo de futebol quando vais sair para o café com os teus amigos. E a pessoa quando vai olhar para aquilo pensa, olha, isto é mesmo para mim, deixa cá ver o que é esta t-shirt. Sim. Então é muito mais fácil tu conseguires alcançar a pessoa certa. Isso é um ponto bastante relevante porque, lá está, quando eu estou a definir aqui a estratégia de redes sociais para um negócio, eu faço precisamente essa análise e refiro sempre isto se depois no futuro quiserem avançar para a parte de anúncios, já tem aqui também uma análise mais específica do público. E lá está, eu acho que também é pensar um bocadinho, eu uso muito esta expressão, fora da caixa, Sim, porque a parte dos interesses, os comportamentos, não é? Para configurar uma campanha é realmente é importante e às vezes estamos formatados com um pensamento, vão ser, lá está, pessoas com determinados interesses e comportamentos e podemos estar a ter, lá está, um grupo de pessoas muito grande sim. e a segmentação realmente do público é importante para conseguir aqui um bom resultado, não é? Sim. Olha, Sim, porque aqui, diz, deixa-me só desculpa. dizer aqui outra coisa, porque nós aqui depois podemos fazer esta segmentação de duas maneiras. Podes fazer dentro da ferramenta e tu aí escolhes a idade, o género, escolhes os interesses, ou se queres um público semelhante com um dos teus públicos, por exemplo, pessoas semelhantes aos teus seguidores ou pessoas semelhantes à tua lista de e-mails, mas depois também podes fazer essa segmentação pelos anúncios em si. E é aqui que entra a parte de quanto mais específico e quanto melhor tu estiveres a falar com um grupo de pessoas, mais fácil depois é tu teres bons resultados. Por exemplo, alguns anúncios que funcionam bem é quando tu localizas, imagina, anúncios para a cidade de Leiria. E tu, quando aparece o anúncio, aquilo diz, se tu és de Leiria e tens interesse em não sei o quê, então, tá. E quando a pessoa está a ver aquilo em Leiria, ela pensa, olha, ele está a falar comigo.
E então acaba Sim, por ser uma coisa muito mais direta, ou até, sei lá, imagina que tu tens um curso de onde ensinas as mães a melhorar o sono dos bebés. Quando tu dizes tu és mãe ou se acabaste de ser mãe e tens um filho com menos de 3 meses e estás com muita dificuldade porque ele não consegue dormir e não deixa dormir ninguém durante a noite, então este pode ser o problema. Se tu estás ali com uma mãe que nunca teve filhos, é a primeira vez, e que ela já está a dar em louca porque não sabe o que é que há de fazer para pôr o miúdo a dormir, e ela vê aquele anúncio e ela pensa, o Salvador apareceu, ainda bem que estás aqui, e pronto, e depois vai assistir o conteúdo até ao final. Mas acaba por ser muito importante nós conseguirmos tentar mesmo ali. É quase como se nós pensássemos que estás a falar diretamente com a pessoa que está do outro lado. E quanto sim, mais tu conheces essa pessoa, mais fácil também vai ser tu conseguires fazer o conteúdo certo para ela. sim. É posto no lugar da pessoa, até, não é? Sim. É Que, depois aqui conhecer muito bem quais é que são as dores, quais é que são as dificuldades sim, do teu público, o que é que a pessoa quer, o que é que ela, quais é que são os seus sonhos, quais é que são os seus objetivos. Claro que isto sim, requer um trabalho por trás, não é? E uma pesquisa e um estudo, mas no final vai claro. valer a pena. Sim, sem dúvida. Olha, e há bocado estavas a falar das métricas, dos resultados. Sim. Como perceber se um anúncio está a correr bem? Eu sei que isto depois também depende do objetivo, mas há Sim. aqui alguma coisa relevante que possas dizer? Sim, aqui depois vai depender muito do objetivo, tanto do objetivo que nós temos, mas também do objetivo das campanhas. O Facebook divide em seis. Nós temos, por exemplo, o objetivo de inscritos, que é quando normalmente nós escolhemos esse quando estamos a levar as pessoas para uma página para elas se inscreverem no nosso formulário. Temos o objetivo de vendas, que é quando nós queremos fazer uma venda. Temos o objetivo de interação, que é quando nós queremos que a pessoa interaja com os nossos conteúdos. Uh, e depois aqui cada um destes objetivos eles são muito específicos e o Facebook tem vindo a melhorar essa parte, até as próprias descrições que eles colocam lá, para ser muito intuitivo e qualquer pessoa conseguir perceber para que é aquilo. Isto não há que inventar. Se nós queremos fazer anúncios para vender, nós vamos escolher o objetivo de vendas. Se nós queremos anúncios para as pessoas se inscreverem no nosso formulário, nós vamos fazer anúncios de inscrição ou de leads. Então essa parte é muito importante. Porque o que é que acontece? O Facebook depois vai à procura de pessoas que tenham maior probabilidade de fazer de concretizar aquele objetivo. Então, se nós temos uma campanha de vendas, fazemos anúncios específicos, por exemplo, para a nossa loja online, e o Facebook vai encontrar pessoas que estão dentro depois do nosso público-alvo e que têm a maior probabilidade de fazer uma compra. E vai mostrar anúncios para essas pessoas. Enquanto, imagina, tu tens os teus anúncios de vendas, mas escolheste o objetivo de inscritos. O Facebook vai mostrar os teus anúncios para pessoas que têm mais probabilidade de se inscrever. Mas tu não queres que elas se inscrevam, tu queres que elas comprem. Então a probabilidade daquilo não funcionar também é muito grande. E depois temos aqui a parte das métricas, e aí sim vai depender muito de qual é que é o objetivo da campanha. E aqui depois há várias que nós temos que analisar, mas por exemplo o CTR, que é a taxa de cliques, neste caso no link, que é o link que tu colocas no teu anúncio, porque existem, normalmente as pessoas podem clicar e ir até o teu perfil, por exemplo, e elas clicam no teu nome e vão primeiro até a tua página do Instagram ou do Facebook, ou elas podem clicar logo no linkzinho, naquele botão de saber mais, ou no botãozinho que aparece no anúncio, e depois vão para o sítio para onde tu as estás a mandar, seja o site, seja o WhatsApp, seja o direct do Instagram. Neste caso, são esses assim os principais. Depois temos o custo, eles chamam o CPM, é o custo por 1000 impressões, e aqui é quanto é que nós estamos a pagar para aparecer para a outra pessoa, neste caso para aparecer 1000 vezes. E esse é uma das coisas, dependendo do tipo de anúncios, dependendo do tamanho do público, dependendo do nicho que nós estamos e dos interesses que nós selecionamos, isso depois vai acabar por variar, então cada caso é um caso. E depois temos também o CTR, temos o CPM, depois temos também aqui, dependendo do anúncio, é sempre importante nós termos em consideração o número de cliques, porque essa parte também acaba por estar ali um bocadinho ligada à taxa de cliques, mas é importante também. E depois temos aqui o objetivo final, que imagina, tu queres inscritos no teu site, tu queres saber quantos inscritos é que estás a ter por dia, e qual é que é o custo por cada inscrito. Imagina que tu definiste que queres que as pessoas se inscrevam na tua newsletter do podcast e que o máximo que tu estás disposto a pagar é 30 cêntimos por cada pessoa que se inscreve. Se tu estás ali com uma média de 50 ou 60, então aquele valor não faz sentido. Tu tens de tentar perceber o que é que possa não estar a funcionar também para trazer aquele valor mais para baixo. Seja tentar ajustar ali os teus públicos ou tentar com anúncios novos para melhorar ali os teus resultados. E é um bocadinho por aí. Eu acho que é importante, lá está,
acabamos por chegar sempre à conclusão que é testar, não é? Sim. E E depois aqui, esta parte das métricas e do que é importante ter em consideração se a pessoa depois procurar no YouTube ou se quiserem depois no final, se tiverem com dúvidas depois do podcast, também podem enviar mensagem e eu tento ajudar naquilo que conseguir, mas é importante entender as bases, mesmo que a pessoa depois não queira sim, aplicar, ou a não ser que ela não queira aprender nada, e é do género, olha, eu vou contratar alguém que saiba fazer isto e eu delego tudo, e depois a exato. pessoa então, quando estiver a fazer, a apresentar o relatório, por exemplo, ou a falar com o cliente é que vai explicar, olha, tivemos este resultado com esta métrica por causa disto e disto e disto, é isto que esta métrica significa, e tenta explicar à pessoa. Mas não, é importante entender assim os básicos, mas até elas pelo próprio nome são muito explicativas e dá para perceber o que é que cada uma significa. Sim, Claro, depois tens que saber ter pelo menos uma ideia de qual é que serão os valores, digamos assim, normais, ou entre que valores é que aquilo pode variar para ser um valor aceitável. E essa parte claro. também acaba por ser importante. Sim. Olha, eu tenho aqui uma pergunta que eu não tinha aqui prevista, Sim, mas que eu acho que poderá ser interessante. Eu até tenho uma amiga minha que é criadora de conteúdos, ok. e quando nos conhecíamos ela vinha tirar muitas dúvidas comigo, em relação ao tráfego pago. Ah, e já havia outras pessoas a perguntarem, que é Sim, fazer anúncios, pensando no Instagram e no Facebook, sim. ok? Mas mais pensando no Instagram. Vale a pena mais clicar no botão patrocinar ou fazer, ou definir aqui uma campanha direitinha, pelo business do Meta? Do Meta. Olha, é assim, aqui o botão impulsionar ele é como se ele fosse tipo uma chave de fendas. Ele é só uma chave. E depois, dentro do gestor de anúncios, é como se tu tivesses uma mala de ferramentas. E tu consegues fazer muito mais coisas lá dentro e dá-te uma quantidade de possibilidades muito maior. Mas neste momento, o botão impulsionar ele tem ainda é melhor numa coisa que é trazer seguidores para a página. Então tu vais escolher um conteúdo que seja bom, que tu também tenhas criado com o objetivo de chegar a mais pessoas, ou que tu acreditas que tenha uma mensagem importante e que te define também e que pode ehm, chegar às pessoas certas, se tu o patrocinares, e vais usar o botãozinho azul de promover para conseguir chegar a mais pessoas e com o objetivo de trazer seguidores. Mas para todas as outras coisas, o gestor de anúncios funciona muito melhor. Claro que é um Melhor. bocadinho mais complexo, ehm, Sim. porque tens ali mais botõezinhos para clicar e tens mais etapas que tu precisas de passar, mas também dá-te muito mais possibilidades. Ou seja, imagina, tu podes, pelo botão impulsionar, tu só consegues dizer, olha, eu quero gastar, imagina, 1 euro por dia só neste conteúdo. Dentro do gestor de anúncios, tu consegues dizer, olha, eu quero gastar 1 euro por dia, mas tenho este público aqui, que tu consegues definir lá dentro, e dentro do público podes ter 4 ou 5 anúncios diferentes. E depois o Facebook é que vai distribuir aquele 1 euro pelos 4 ou 5 anúncios e vai ver qual é que está a funcionar melhor. E normalmente ele coloca mais o que está a funcionar melhor na frente das pessoas e os outros acabam por ter um alcance muito mais baixo, principalmente quando temos aqui uma verba mais pequenina, ele acaba por canalizar muito mais para um deles do que para os outros todos. E Claro. depois, por exemplo, nesses casos, até é importante tu tentares perceber, ok, ele está a colocar o dinheiro quase todo aqui no anúncio número 1, por exemplo, mas será que ele está realmente a funcionar? Ou o Facebook está só a pôr mais dinheiro para aqui porque ele achou que este ia funcionar melhor? E depois, se vês que aquilo não está a ter assim tão bons resultados, podes pô-lo em pausa, mesmo que ele esteja a gastar mais dinheiro do que os outros, e tentar que o Facebook depois divida ali o teu orçamento pelos outros anúncios todos. Mas acaba por ser assim, são coisas bastante diferentes. O botão impulsionar é muito bom para trazer seguidores novos para a página, tanto que esse é o objetivo que eu ainda utilizo hoje para fazer depois a divulgação desse tipo de conteúdos, quando nós queremos trazer seguidores, mas para as outras coisas todas dentro do estado de anúncios funciona melhor e é Sim. mais ideal. E porque isto fala-se muito, eu sinto muito isso, Sim, e eu acho que por isso é que eu te perguntei, sim, achei que seria interessante. Olha, estamos quase a terminar ok. e vamos voltar aqui a falar um bocadinho sobre ti. E tu, neste momento, pronto, és gestor de tráfego. Se não fosses gestor de tráfego, o que é que serias? Essa é uma pergunta boa também. O que é que eu seria? Olha, é assim, eu acho que eu não me importava de viver, por exemplo, só disto dos podcasts, porque eu gosto de conversar com outras pessoas. Então era uma boa área alternativa,
até porque hoje em dia já existem muitos canais, em Portugal não tanto, mas noutros países já é possível, principalmente se for em inglês, conseguires criar canais que depois já estão aqui à autonomia, depois tens patrocinadores e não sei o quê, já tens uma sustentabilidade diferente, ou então a parte do copywriting, porque é uma área que eu gosto também, a parte da escrita, então seria provavelmente uma dessas duas. Uma dessas. Sim. Ok. É giro, é interessante. E para onde queres caminhar no futuro? Tens alguma ideia já definida ou A nível profissional ou pessoal? o que tu quiseres? O que eu quiser, ok. Eu, por acaso eu tenho estado a pensar nisso nos últimos dias, semanas, porque estas coisas todas, nós vamos tendo mais clientes, as coisas vão correndo melhor, mas nós vamos na mesma alinhando aqui os nossos objetivos e as expectativas e pensando, ok, mas isto está assim, estou aqui agora, mas qual é que é, para onde é que eu quero ir a seguir? E uma das coisas que me faz, por exemplo, trabalhar mais hoje, seja mais horas ou mais dias, ou até fazer muitas vezes um esforço maior e ter menos tempo, digamos assim, livre, sei lá, para estar a ver um filme ou para no fim de semana não fazer nada, acaba por ser uma escolha que eu fui fazendo e decidi fazer com o objetivo de daqui a uns anos ter mais liberdade de tempo para conseguir estar com a minha família, porque eu quero construir família, e depois para ter mais liberdade para estar com os meus filhos, ao contrário daquilo que eu vejo ainda muitas pessoas hoje a fazer. Claro que a situação também exige que seja assim, mas elas saem do trabalho, muitas vezes não são elas que vão buscar os filhos, e quando chegam a casa estão com os filhos tipo uma hora ou duas no máximo, às vezes nem estão bem com eles porque estão a fazer outras coisas ainda, e o tempo passa e de repente os filhos estão com 15 anos e já não querem saber dos pais porque tiveram 15 anos em que os pais não lhe ligaram nada, e eles não querem passar agora tempo com eles, não é? Que é quando os pais já estão com tempo, porque estão mais velhos e já não têm tanto trabalho, mas depois aí já é o contrário e os filhos não querem. Então isso é uma das coisas que eu realmente me vou preocupando, apesar de não ter filhos ainda, não é? Um, mas que acredito que também é importante nós conseguirmos começar já a trilhar um caminho que nos permita daqui a algum tempo. Eu não estou a pensar reformar-me tipo aos 40 anos, como é o objetivo de muitas pessoas. Eu gosto de trabalhar e vou continuar a trabalhar muito provavelmente, seja nesta área ou noutra, mesmo que espero conseguir fazer com um volume menor de horas, para ter tempo para as outras coisas, mas para mim é muito importante conseguir, e até porque quando nós decidimos e definimos alguns objetivos, acabamos por ter que sacrificar outras coisas. Então Faz não, parte não dá, não também. dá para ter, muito, pelo menos numa fase inicial, é difícil ter o melhor de dois mundos. E muitas das vezes o equilíbrio que nós temos é um equilíbrio desequilibrado porque estamos a pender mais para um lado do que para o outro. Sim, mas que lá está, que no futuro vai valer a pena. Eu penso muito nisso. Sim, Porque eu já tive pessoas que me dizem: estás a passar por uma fase espetacular a nível profissional. E eu já partilhei: ok, está a ser muito desafiante, está a ser muito bom, sim, mas pá, estou ao mesmo tempo aqui assustada se isto vai correr bem, se não vai correr. Eu estou a trabalhar para isso e lá sim. está. E muitas pessoas podem dizer que é sorte, e não é. Isto é um trabalho, é um compromisso. E acho que cabe a cada um de nós, lá está, definir esses objetivos e trabalhar para esses objetivos. E também está tudo bem se os objetivos ao longo do tempo mudarem, e está tudo certo. Sim. Olha, Eu até estava aqui, diz. desculpa interromper, estava a pensar, no outro dia eu li um livro, até está aqui do meu lado, ainda não o arrumei, que é... Podes mostrar, posso mostrar? estás à vontade. Sim. Não sei se depois vai dar para ler. Que é as 5 jogadas As estratégicas, as suas próximas Ok. 5 jogadas, 5 que é jogadas. do Patrick Bet-David, ele é um empresário americano, e ele fala aqui várias vezes no livro que uma das coisas que ele pergunta a todos os funcionários dele e a todas as pessoas que trabalham com ele é o que é que elas querem fazer e quem é que elas querem ser da vida. Porque ele dá aqui o exemplo ele tinha uma pessoa que trabalhava na empresa dele, e acho que ainda trabalha, e a pessoa estava bué da frustrada porque tinha entrado um funcionário mais novo, que estava a ganhar muito mais dinheiro e que estava com resultados muito melhores, e depois ele disse que sentou-se um dia com essa pessoa e perguntou-lhe: mas o que é que tu queres fazer? Estás disposto a trabalhar 15 ou 16 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana? E ele, que a outra pessoa começou a pensar e disse: não, eu quero trabalhar 7 8 horas e quero ter tempo para a minha família porque eu quero ver os meus filhos crescer. E ele disse-lhe: ok, então tens aí a tua resposta. Se tu não consegues trabalhar ou não estás disposto a sacrificar o teu tempo para trabalhar mais e estar menos tempo com a tua família, então provavelmente vais ganhar menos dinheiro porque vais trabalhar menos horas, vais ter menos responsabilidades e está tudo bem, mas Sim. é uma escolha que tu fizeste, e eu acho que aqui é aquilo que muitas vezes nós temos dificuldade, e mesmo, falo até no meu caso,
porque acabo por ser uma pessoa mais introspectiva e estou sempre a pensar, será que isto faz sentido para mim ou não? Que é, nós acabamos por ter mesmo assim a tendência para nos comparar com outras pessoas. E nós vemos, e hoje em dia é fácil, abres o Instagram e tens ali 50 pessoas que dizem que já ganharam não sei quantos milhões com o lançamento e que têm carros e que têm casas e não sei o quê. Só que essas pessoas não somos nós. E aqui é importante nós também percebermos qual é que é a nossa situação e onde é que nós estamos e quais é que são os nossos objetivos para também conseguirmos alinhar as coisas e definir, ok, é isto que faz sentido para mim. Se calhar eu dou mais prioridade à minha família e eu prefiro estar com eles ao sábado e ao domingo e não trabalhar e durante a semana foco-me no meu negócio, mas é isso, ao fim de semana eu não quero trabalhar, nem quero pensar nisso, ou pelo menos não pensar tanto, porque para mim faz muito mais sentido estar com os meus pais, ou com os meus filhos, ou com a família, e o trabalho não se encaixa aí. Enquanto há outras pessoas que não têm problema em dedicar mais horas e trabalhar ao sábado e trabalhar ao domingo e pronto, e é isso. E durante 4 ou 5 Claro. anos é esse o foco e depois, então mais para a frente vão se focar na família. E, Sim. E está tudo bem. Lá e está está. tudo bem? Sim. Olha, temos mesmo aqui as últimas perguntas. A pergunta da praxe. Sim. O que é ser fora da caixa? O que é ser fora da caixa? Eu acredito que hoje em dia é sermos nós próprios. Sem, principalmente sem medo daquilo que os outros vão pensar. Essa é uma das coisas que eu tenho até trocado mais ideias aqui com algumas clientes, porque nesta parte, principalmente aqui do conteúdo, e quando nós. Eu ouvi uma expressão há uns tempos que é: as pessoas gostam que nós sejamos bem-sucedidos até sermos melhores do que elas. E porque quando tu tens alguém que é, sei lá, imagina, que ganha muito mais dinheiro do que tu ou que tem aquilo que tu ainda não tens, essa pessoa não te vai criticar quase nunca. Porque ela não quer saber, é tipo, tu não tens aquilo que ela tem, tu és, sei lá, não chegaste lá ainda, digamos assim. Enquanto tu estás às vezes até com pessoas mais próximas, seja amigos ou seja família, até porque muitas vezes estas críticas acabam por vir do ciclo mais próximo e tu dizes, não, vou começar a empreender na internet, vou aprender mais sobre redes sociais, vou criar o meu podcast e as pessoas, toda a gente no início diz, boa, vai funcionar, vai valer a pena, força. Até que tu começas a gravar um episódio, 2 episódios, 5 episódios, 10, 15, 20 e depois as pessoas já começam a olhar para ti e a pensar, ela se calhar não vai desistir. E tu depois começas a ter sucesso e as pessoas dizem, não, isso já está tão, mas isso não é muito tempo, não devias ter mais tempo para ti, será que não é muitas horas a trabalhar? Pois, agora também és influencer, ou agora também és, como eles se chamam no Brasil, és blogueira, e tu começas a pensar, mas será que eu estou a fazer a escolha certa? Porque, sei lá, um primo meu falou isto, ou um amigo meu disse aquilo, e está tudo bem, porque essas pessoas não são tu, e tu é que tens que estar segura das tuas capacidades, e imagina, uma das coisas até que se encaixa aqui um bocadinho naquela parte do mentor que eu estava a falar há pouco é que nós temos que escolher muito bem as pessoas de quem nós vamos ouvir críticas e de quem vamos aceitar as opiniões. Porque, por exemplo, se a minha avó chegasse até ao pé de mim e me dissesse olha, mas isso de gestor de tráfego, isso não vai dar em nada. E eu ia dizer, ok, avó, obrigado. Mas cá por dentro eu ia pensar assim, mas tu não percebes nada das redes sociais. Eu gosto muito Sim. de ti, tu és a minha avó, mas a tua opinião nesta área acaba por não fazer sentido. E pronto, é isso. É importante nós conseguirmos ter aqui um filtro de. Temos que saber ouvir as pessoas, claro que sim, mas temos que ter também aqui este pensamento crítico do género. Será que a opinião dela neste contexto faz sentido? Ou até que ponto é que faz sentido eu Exatamente. aceitar aquilo que ela me está a dizer neste tema? Se, sei lá, a pessoa diz que tu nunca vais conseguir ser milionária com um negócio nas redes sociais ou na internet e a pessoa, sei lá, o melhor que ela conseguiu fazer foi ganhar 1500 euros por mês ou 1000 euros por mês e não tem dinheiro nenhum poupado de lado, posto de lado. Então é preciso nós termos aqui um equilíbrio e pensar o que é que faz sentido ouvirmos e temos que pôr aqui um filtrozinho. Sem dúvida, concordo a 100%. Olha, e por último, o que dirias agora ao André que começou a empreender? Eu até posso falar aqui um bocadinho antes. Sim. Pronto, fui ver as tuas redes sociais Sim. e reparei, por exemplo, quando começaste a divulgar mais a parte de tráfego pago, os teus conteúdos e isso. O que é que dizias ao André nessa altura? Dessa altura? Olha, eu ia lhe dizer, continua, vai valer a pena. Ok. Bonito. Uma Sim. bonita mensagem. É porque, Olha. porque agora também explicando o porquê de ser esta a mensagem. Eu acredito mesmo que quando nós nos dedicamos e acreditamos em nós e naquilo que estamos a fazer, não tem como as coisas não funcionarem.
porque quando tu estás ali a 100% ou a dar o teu máximo, claro que no início o teu máximo não vai ser grande coisa porque tu estás a começar, mas Normal. tu vais melhorando e as coisas vão aparecendo e as oportunidades vão surgindo e depois ahm, tu vais conhecendo pessoas, as pessoas, se tu fizeres um bom trabalho, vão te indicar a outras pessoas e de repente tu dás por ti, tu tens mensagens de pessoas que não conheces de lado nenhum a perguntar como é que funciona o teu trabalho, como é que estão a precisar de ajuda porque já tentaram fazer um lançamento, não funcionou, como é que funcionam os anúncios, o que é o tráfego pago e tu começas a ter a percepção de ok, então há algum tempo ninguém falava comigo e agora de vez em quando já recebo uma mensagem. Um, e começas a perceber que, ok, se calhar estou mesmo no caminho certo, por muito que no início tenha sido difícil, e às vezes o início são 2 ou 3 anos, mas nós termos a noção de que é mesmo isto que queremos fazer e que vamos correr atrás e vamos dar o nosso melhor para conseguir chegar lá, vai fazer toda a diferença. Porque depois também é muito fácil nós dizermos que tivemos uma ideia e que vamos começar e conseguimos fazer aquilo 2 semanas e depois desistimos porque é tipo, não, vi resultados em 2 semanas, então olha, vou deitar a toalha ao chão e vou experimentar outra coisa. Não, se acreditas naquilo e se tu sabes que vai funcionar e se já viste de outras pessoas que fizeram coisas iguais ou parecidas e que funcionou para elas, se calhar pode ter sido menos tempo ou mais tempo, daqui depois nós também somos todos diferentes, mas se tu acreditas se aquilo tem potencial, vai atrás, vai valer a pena. Exatamente. E eu acho que é aí que faz a diferença de quem é realmente empreendedor e que não desiste e que vai à luta e tenta. E por isso é que pronto, o nome do podcast, já percebeste, não é? Sim. 1, 2, 3, empreende outra vez, porque às vezes até pode não estar a correr bem, volta a tentar, mesmo que seja dentro da mesma área. Acho que concordo sem dúvida contigo. Se é aquilo que nós queremos, vamos tentar, vamos. O início é sempre difícil, mas faz É, parte do caminho, faz parte do processo. sim, muitas vezes o início e o meio e o fim, porque ainda no outro dia Sim, sim, sim. estava a falar com outra pessoa e ela perguntou como é que estavam as coisas e não sei o quê, e eu disse-lhe, epá, não está fácil, eu cada vez tenho mais dúvidas. Porque nós vamos aprendendo e nós vamos percebendo, epá, mas eu preciso de saber mais sobre este tema aqui, porque eu ainda não sei o suficiente. E depois começas a aprender sobre aquele e as pessoas, e quem está a ensinar ou a explicar fala sobre outra coisa e tu pensas, agora também tenho que aprender sobre aquilo porque vai complementar este e eu também não sei nada daquilo. E depois tu dás por ti a pensar, meu Deus, mas ainda falta aprender tanta coisa. Eu E sei, então isso é... acontece muito. Mas lá está tudo bem. Sim. E também vai haver momentos melhores, momentos piores, mas faz parte. É, sim, uma das coisas que eu também estava a pensar e que ouvi agora durante o fim de semana que é importante nós celebrarmos as pequenas vitórias. Sem E que dúvida. às vezes as pequenas vitórias é do género, olha, consegui um cliente este mês, bora, vou celebrar. Porque eu já estava há 2 meses sem conseguir nenhum cliente, ou consegui ter este resultado para aquele cliente, vamos celebrar os dois, vou mandar mensagem, vou dizer, sei lá, felicitar a pessoa, tentar aqui também construir um bocadinho de pôr as coisas a mexer. Até porque depois, como Sim. estavas a falar, os momentos acabam por ser muito importantes e às vezes nós estamos a tentar fazer uma coisa e não é o momento certo. Por exemplo, há uns tempos atrás eu ouvi alguém a falar sobre isto, não sei quem é que foi, que é a Tesla funcionou muito bem e o Elon Musk é um sucesso porque ele começou agora. Se tivesse sido há 50 anos atrás, os carros elétricos não tinham dado em nada e ele tinha sido um flop. E ninguém ia ouvir Sim. falar dele porque era mais uma pessoa que tinha tentado qualquer coisa e aquilo não tinha dado em nada. Mas ele conseguiu chegar no momento certo. As coisas no início também foram muito difíceis, mas agora quando nós falamos em carros elétricos, toda a gente associa à Tesla. A Um, Tesla. acabam por ser uma referência e ele é uma pessoa muito mediática para as partes positivas e negativas, mas Sim, ele conseguiu no momento certo e tem o seu mérito. exatamente. Concordo contigo, André. Olha, chegamos aqui ao fim do episódio e queria deixar aqui os teus contactos, se as pessoas te quiserem encontrar nas redes sociais ou e-mail, o que tu quiseres. Sim, Queres deixar então aqui como é que as sim, pessoas posso, te posso deixar. podem Podem me encontrar? encontrar no Instagram em André_F_Marques. E se quiserem depois também ouvir um bocadinho mais do meu podcast, podem procurar Mente Empreendedora no Spotify. Recomendo. Boa, obrigado, Margarida. E pronto, se tiver alguma dúvida, depois estão à vontade para enviar mensagem pelo Instagram e para pedir ajuda. Eu as vou ajudar naquilo que conseguir. E como podem ver, o André é uma pessoa muito simpática, super acessível Obrigado. e agradeço-te por isso, André, por teres aceito aqui o convite. E se
desejarem também falar comigo, já sabem, conseguem encontrar no Instagram. O meu arroba é margarida.pregueiro. E partilhem as vossas opiniões, se querem saber mais alguma coisa, estejam lá à vontade. E até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast 123 Empreende Outra Vez. Fala comigo através do Instagram margarida.pregueiro. Lembra-te, um desafio é uma oportunidade para brilhar. Conta comigo para descomplicar a tua presença no digital. Obrigada por estar desse lado e até à próxima!